Olá, irmãos. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, cooperando com o CAPED, cooperando com esse ministério, cooperando com esta obra. E estamos já encerrando mais um trimestre na nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje já a lição de número 12. E a lição de hoje vai nos trazer o título A Doutrina dos Anjos. Dentro aí do estudo dos pilares, nesta lição, vamos estudar um pouco sobre a doutrina dos anjos. É claro que, de uma forma resumida, não poderíamos estudar muito sobre esse assunto em uma somente aula, estudar sobre o seu ministério dos anjos no Antigo, no Novo Testamento, seria de bom proveito, mas aprove-nos termos aqui uma aula, então que nós possamos aprender com isto, né? Querido Deus, Pai Santo, queremos te louvar por mais esta oportunidade de estarmos aqui. Peço ao Senhor que nos conceda graça, sabedoria, para compartilhar com os teus filhos essa tão importante aula para esta noite. Nosso texto-chave diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Aqui na nossa introdução, vai falar que nós vamos estudar a respeito da doutrina dos anjos. Então é bom lembrar que existem várias linhas de pensamentos acerca dos anjos, né? Então existe aqueles que creem que anjos não existem, né? Não creem em anjo, não acreditam em anjo e que, aliás, não acreditam em nada do mundo espiritual, né? A estes, na Bíblia, chamados, né, de saduceus. Lá em Mateus 22, versículos 23, está dizendo que alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, né? E não acreditando na ressurreição, não acreditam em nada do mundo espiritual. Lá em Atos, capítulo 23, está escrito assim: os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Então, Lucas, escrevendo lá em Atos, nos trouxe esse detalhe, né? Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo e nem espírito, né? Então, esses são os que não creem que os anjos existem, são hoje mais conhecidos por doutrina racionalista e doutrina materialista. Existem aqueles que têm uma interpretação errada a respeito dos anjos. Poderíamos citar aqui a doutrina espírita, que creem que os anjos são os espíritos que evoluíram, né? Eles evoluíram até um certo grau e se tornaram anjos. Existem aqueles que seguem doutrinas criadas por anjos, né? Aquelas igrejas, poderíamos citar a igreja dos Mormons, né? Segundo os Mormons, Joseph Smith, no ano 1823, recebeu a revelação de um anjo chamado Moroni, né? Então, são alguns conceitos aí em relação a anjos. Também a segunda maior religião do mundo, né, que é a doutrina do islamismo, né, recebeu também essa revelação, o profeta Maomé, de um anjo chamado Gabriel, no ano 610, na Arábia. Então, são alguns conceitos errados acerca de anjos, né? E também aqueles que creem nos anjos, que creem que ele existe, mas de uma forma errada. E acham que os anjos estão por todos os lugares, fazendo todas as coisas, e tudo é um anjo que está fazendo, né? E às vezes acabam levando esse pensamento para dentro das igrejas e acabam tendo menor importância a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, e dando maior importância, então, à presença de ter anjos nas suas reuniões, né? Então, conforme a Bíblia, nós vamos tentar aqui estudar um pouco a respeito dos anjos, acerca da sua natureza, do seu ofício, da sua função, né? E no primeiro ponto da lição nós temos quem são os anjos, né? Então, os anjos são mensageiros. Mensageiros é aquele que leva uma mensagem, né? E é bom lembrar que a autoridade do mensageiro está na pessoa de quem o enviou, né?
Então, se os anjos são mensageiros de Deus, a autoridade das mensagens dos anjos está na pessoa de Deus que o enviou. E foi nesta condição que Gabriel disse para Zacarias, né, pai de João Batista: ficarás mudo, porque não creu nas minhas palavras. Então ele veio com uma autoridade de Deus. Então, a autoridade do mensageiro está naquele que o enviou. Então, cumprir a ordem do mensageiro é cumprir a ordem daquele que o enviou. E o oposto também é verdade, né? Desobedecer um mensageiro é desobedecer aquele que o enviou. Desonrar o mensageiro é desonrar aquele que o enviou. Então, os anjos são mensageiros de Deus. Então, nós precisamos honrá-los porque eles trazem uma mensagem de Deus. Então, honrar o anjo é honrar a Deus. Desonrá-lo seria o mesmo que desonrar Deus. Nós temos isso, inclusive, na Bíblia, né? Coloquei aqui alguns 2 exemplos, quando os mensageiros de Davi foram insultados por Nabal. Davi tomou aquela afronta para si, né? Também quando o rei de Amon, rei Anum, rei de Amon, humilhou os servos de Davi, raspando metade das barbas, despindo as suas vestes, e aquilo foi uma afronta para o rei Davi. Eles eram mensageiros, mas desonrar os mensageiros era o mesmo que desonrar o rei, né? Então, entendendo isso, nós precisamos entender que os anjos, quando eles se apresentam com uma mensagem, eles representam o próprio Deus, ou aquele que o enviou, né? Então, são seres angelicais e são mensageiros de Deus. Quando a gente usa o termo mensageiros e anjos, essa palavra também se aplica aos homens, né? Visto que nós podemos ter homens aqui na Terra que são mensageiros de Deus e que às vezes nós costumamos até dizer isso, que tem pessoas aqui nessa Terra que são verdadeiros anjos de Deus na nossa vida, no nosso caminho, né? Então, honrar essas pessoas que são anjos que Deus tem colocado no nosso caminho, né? Também lembrar que se Deus tem os seus anjos, se Deus tem os seus mensageiros, nós não podemos nos esquecer que Satanás também tem os seus mensageiros, né? E muitas das vezes nos atrapalham, e muito, né? E assim como Deus tem mensageiros angelicais e mensageiros humanos, pode ser eu, pode ser você, Satanás também tem os seus mensageiros espirituais, os anjos caídos, os anjos maus, e também, muitas das vezes, alguns homens, seres humanos, que se colocam à sua disposição, né? São mensageiros do diabo, né? Então, que nós possamos nos guardar também nessas questões. Primeiro ponto aqui diz que eles são seres criados, está aqui na lição, versículo 5. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, né? Todos eles, os anjos, sol e lua, céus, né? Está lá o versículo 2, louvai os anjos, porque mandou e foram criados, né? Se eles foram criados, houve um tempo em que eles não existiam, né? Houve um tempo em que eles não existiam. Então, os anjos, eles não vivem em toda a eternidade. São imortais, mas não vivem em toda a eternidade como Deus. A Bíblia diz que de eternidade a eternidade tu és Deus, Salmo 90, né? Os anjos não. Os anjos, houve um tempo em que eles foram criados. O tempo da criação dos anjos. Então, quando eles foram criados, nós não sabemos. São coisas que não nos está revelada. Mas nós entendemos que a criação dos anjos se deu antes da criação dos céus e da terra, né? A Bíblia diz que Jó, capítulo 38, versículo 4. Onde estava tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó 38, versículo 4.
Então, quando Deus lançou os fundamentos da terra, no versículo 7, do capítulo 38 de Jó, vai estar escrito que quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Nós entendemos aqui, nós cremos que essa expressão, filhos de Deus, que se alegravam quando Deus lançou os fundamentos da terra, eram os anjos. Então, se eles se alegravam, é porque eles já haviam sido criados, né? Então, não sabemos o tempo, mas nós sabemos que foi muito antes de Deus criar a terra, né? Os anjos são seres criados superiores aos homens, né? Pertencentes aos céus e estão engajados em servir a Deus, em cumprir, em obedecer a ordem de Deus. E é sempre bom a gente observar isso, que nós não venhamos ter apenas uma aula informativa, mas, à medida do possível, que nós possamos aplicar também isto que nós estamos aprendendo no nosso dia a dia. Sabendo que esses anjos são seres criados por Deus e são poderosos, vivem em regiões celestiais, e estão sempre na presença de Deus, servem e obedecem a Deus, nós podemos trazer para nossas vidas lições, porque nós, como seres humanos, somos inferiores aos anjos, temos muito menos capacidade do que eles, e muitas das vezes nos encontramos em situações em que não estamos fazendo algo para agradar a Deus ou não estamos obedecendo Deus. Então, nós somos muito mais dependentes de Deus do que eles. E, às vezes, nos encontramos em situações de menor submissão. Ainda continuando, os anjos são seres espirituais, mas eles podem assumir uma forma humana quando necessário, né? Então, nós temos alguns textos que poderiam ser lidos, né? Que, aliás, quanto mais nós conseguirmos lermos os textos na Bíblia sobre os anjos, melhor vamos entender sobre isto, né? Infelizmente, não temos tempo de lermos aqui tantas referências, né? Mas eles podem assumir uma forma humana quando necessários, né? Por serem seres espirituais, eles não possuem um corpo material e nem estão sujeitos ao espaço de matéria, de lugar, né? Podem passar de um lugar para outro por serem seres espirituais. Mas os anjos, eles não incorporam-se às pessoas como os demônios, né? Então, se um anjo precisar aparecer de uma forma humana, não será incorporando, mas assumindo uma forma humana para apresentar-se, né? Quando necessário, eles se apresentam com um corpo, né? Nós aprendemos que os anjos, eles são poderosos, mas não são onipotentes. Eles têm um conhecimento maior do que os homens, mas eles não são oniscientes. Então, as suas capacitações, seus conhecimentos são limitados. Eles não estão sujeitos à matéria, mas eles não são onipresentes. Não podem estar em todos os lugares, né? Nós lemos na Bíblia, no livro de Isaías, até anotei Isaías 37, que quando o rei Ezequias estava cercado pelo exército da Assíria, o rei Senaqueribe tinha o seu exército cercando Jerusalém, e o rei Ezequias foi buscar Deus. E quando ele buscou Deus, Deus enviou um anjo, e esse anjo visitou o arraial dos assírios, e um anjo do Senhor matou 185.000 soldados. Isso fez com que Senaqueribe voltasse para Nínive, que era a capital da Assíria. Então, eles são muito poderosos, mas eles não são onipotentes, né? É bom entender isso, que só Deus é onisciente, onipotente e onipresente, né? Que ele pode estar em todos os lugares, conhece todas as coisas e tem conhecimento de todas as coisas, pode estar em todos os lugares e tem o poder para fazer todas as coisas. O Novo Testamento revela que os anjos são muitos, né? Uma grande multidão chamada de exército de Deus.
E aqui diz que eles são servos de Deus, servem a Deus de forma voluntária, né? Sendo seres imortais, né? Lucas também traz-nos a revelação, lá em Lucas capítulo 20, versículo 36, está dizendo assim: pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos. Eles não podem morrer, né? Eles não são eternos, não viveram eternamente, porque houve um momento em que eles foram criados. Mas a partir de que foram criados, eles não podem morrer e não podem ser destruídos, né? Deixar simplesmente de existir, tá certo? E também não se multiplicam. Então, os anjos que existem hoje é a mesma quantidade de anjos que foi criado por Deus no princípio, quando ele os criou, né? E os anjos também não têm sexos, não se multiplicam e não possuem sexos. Mas também na Bíblia nós não temos a referência a anjas. Sempre quando se referem aos anjos, está sempre no sexo masculino, tá bom? São coisas aí interessantes para nós colocarmos. Aqui na letra D, que diz que eles são servos de Deus, um dos trabalhos dos anjos é estar-nos ao nosso lado, né? O texto-chave diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor, né? Então os anjos são servos de Deus. Poderíamos aqui fazer uma análise sobre o trabalho ou o ministério, a função dos anjos, né? São muitos trabalhos que Deus tem para eles, porque o próprio Deus, Jesus disse, meu Pai trabalha e eu também trabalho até agora, então Deus não criaria um exército de milhares e milhares de anjos para não ter trabalho para eles, né? Então eles têm um trabalho a fazer, né, como porta-voz, como mensageiro de Deus, né? Então nós temos na Bíblia, um anjo vai e fala a Zacarias, o anjo vai e fala a Maria, o anjo vai e fala com Paulo, no nascimento de Jesus, os anjos falou aos pastores. Então os anjos estão sempre trabalhando e sempre com funções, né? Lá no livro de Apocalipse nós vamos ler de anjos proclamando juízos divinos. Nós lemos aqui também que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação, né? Então, os anjos estão sim trabalhando em nosso favor, está aqui na nossa para refletir. Mesmo sem perceber, recebemos inúmeros livramentos e somos guardados por Deus através dos seus santos anjos, né? Então, dentro do tópico letra D aqui, como servos de Deus, Deus envia os seus anjos para nos guardar, nos proteger. Esse é o serviço que Deus determina aos anjos, né? Muitas das vezes até para nos guiar, né? Um anjo nos guiando, como guiou Pedro para fora de uma prisão, às vezes para encorajar, né? Quando Paulo estava no navio que estava prestes a naufragar, ele diz assim, veio um anjo de Deus e me visitou essa noite, né? E me encorajou, dizendo que nós não íamos perecer nesse navio. Então, são funções dos anjos, não somente limitado à região celestial, junto a Deus, mas também aqui na terra nós vemos muitas vezes os anjos agindo, falando, encorajando, guiando, trazendo uma mensagem, né? Dando a certeza que Ele está ao nosso lado, como o Salmo 34, versículo 7, Ele acampa-se ao redor, né? E muitas das vezes vem executando a ordem e palavras de Deus. Em Zacarias, eu não marquei esse versículo, eu estava lendo aqui, mas lá em Zacarias capítulo 3, Zacarias capítulo 3 está escrito assim, ó. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita para se lhe opor. Então aqui nós temos o quê? Uma pessoa, a figura de um homem, sumo sacerdote, um anjo do Senhor e Satanás para acusar. Que um anjo caído, Satanás, o querubim ungido expulso da região celestial, um ser espiritual como acusador e um anjo do Senhor.
Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Vamos lá, um pouquinho mais adiante. Versículo 4. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai-lhe as vestes sujas. Então, Josué, que era o sumo sacerdote, estava com vestes sujas, Satanás querendo se opor, e o anjo do Senhor estava agindo em favor do sumo sacerdote Josué. Tirai-lhe as vestes sujas, e a ele disse, eis que lhe tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Então nós vemos aqui a ação dos anjos trabalhando em nosso favor e cumprindo a ordem de Deus. Os anjos são frequentemente chamados aqui para nos servir. Deus tem anjos à sua disposição. Lá em Lucas capítulo 16 vai dizer que o anjo foi quem levou o mendigo Lázaro para o seio de Abraão. Olha só que coisa gloriosa. E às vezes vem também para punir, para executar juízo, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 19. Então, vem para nos trazer palavras de advertência, vem para nos ajudar, mas também vem para executar juízo sobre a terra. Eu coloquei aqui alguns textos dizendo que os anjos tiveram uma grande participação na vida de Cristo. Então, na questão do seu nascimento, quando o anjo visita Maria, quando o anjo vem fortalecer Jesus quando ele estava sendo tentado no deserto pelo diabo, quando Jesus estava no Getsêmani, no momento de maior angústia, Lucas 22, 43 diz que um anjo lhe apareceu do céu e lhe fortalecia. Então, Deus também tem esses anjos hoje para nos fortalecer, assim como fortaleceu o seu filho. A Bíblia diz que o anjo rolou a pedra onde Jesus estava, e depois até na ascensão nós vamos ver que os anjos apareceram, e dizendo para aquelas pessoas que estavam no monte, dizendo que Jesus voltaria, o mesmo Jesus que viste subir poderia vir. Jesus diz que teria a seu dispor mais de 12 legiões de anjos para livrar dos seus inimigos. Isso está lá em Mateus 26, 52. Aqui estamos falando sobre os anjos como servos de Deus. Então é um pouquinho do serviço dos anjos aí na Bíblia. É claro que não dá para lermos tudo isso, mas são textos interessantes que nós poderíamos observar. Os anjos servem a Deus de uma forma voluntária. São seres criados, dotados de personalidade e inteligência. Então anjos não são robôs, mas têm, sim, personalidade, tem inteligência e tem vontade, tem sentimento e tem vontade. Então isso faz dos anjos ter personalidade. Inclusive, usando desta personalidade, usando desse livre-arbítrio, é que eles foram levados a uma rebelião contra Deus. Então não sabemos quando isso aconteceu, mas nós entendemos que na tentativa de Lúcifer de ser igual a Deus, ele convence, o poder de convencimento de Satanás é muito grande. Então a maior arma que o diabo tem é o poder de convencimento. Convenceu até os anjos a se ajuntarem a ele em uma tentativa louca, frustrada e insana de ser igual a Deus. E se os anjos são criados superiores aos homens e são muito mais inteligentes do que nós, e Satanás conseguiu convencê-los, ou o querubim ungido conseguiu convencê-los, quando estava nessa posição, o que se dirá então de nós? Nós possamos ficar com a oração de Jesus, Eu roguei ao Pai por ti para que a tua fé não desfaleça. Então, louvamos a Deus que Jesus está sempre ali intercedendo por nós, está nos auxiliando, nos guiando pelo seu Espírito, porque a nossa força nessa batalha ela é pequena, mas o Senhor é conosco para nos livrar. Então, o poder de Satanás de convencimento é muito grande. Então, os anjos têm sim esse livre-arbítrio, então nesse momento, quem sabe Deus estaria provando aqui os anjos, testando ali a sua obediência,
e aqueles que não obedeceram foram então expulsos da sua presença eternamente, né? Ponto 2, categoria dos anjos. Aqui o nosso pastor vai trazer a letra A, anjo do Senhor, depois querubins, serafins, arcanjo e Gabriel, né? Anjo do Senhor, vamos lá. Aqui está bem colocado a questão de anjo do Senhor. Eu trouxe uma palavra do dicionário Divine, dicionário muito bom que a gente costuma consultar, e diz que anjo do Senhor denota uma função de ser principal, de proteger e de salvar. Então, ele diz assim: a relação entre o Senhor e o anjo do Senhor é tão estreita que é difícil separar os dois, né? Então ele cita aqui Gênesis 16, 7, Gênesis 21, 17, Isaías 31 e 1, cita alguns textos aqui. Esta identificação tem levado alguns intérpretes a concluir que o anjo do Senhor era o próprio Cristo pré-encarnado. Tá? Então, essa aqui é uma palavra do dicionário Divine. Também eu coloquei aqui uma outra do dicionário de Wycliffe, né? Um outro bom dicionário também que é bom ser consultado. Discute-se sobre o anjo do Senhor. É um dos anjos ou uma aparição do próprio Deus, né? O fato que o anjo fala não meramente em nome de Deus, mas como Deus, né? Então, ele está dizendo que quando ele se apresenta falando como Deus na primeira pessoa do singular. Não deixa dúvida de que o anjo do Senhor é uma teofania, né? Então, o dicionário de Wycliffe está atestando isso também, que o anjo do Senhor é uma teofania, uma automanifestação de Deus, citando aqui Gênesis 17, 7 também, mesma referência lá do dicionário Divine, né? Então, o anjo identifica-se como Deus, reivindica exercer prerrogativas de Deus, às vezes ele é distinguido de Deus. Contudo, quanto distinguimos a identidade, como sua divindade permanece, né? Então, só concluindo aqui, olha, uma vez que o anjo do Senhor para de aparecer depois da encarnação de Cristo, é frequentemente inferido que o anjo é, no Antigo Testamento, uma aparição pré-encarnada da segunda pessoa da Trindade. Então, o dicionário de Wycliffe, ele nos deixa claro que o anjo do Senhor seria o Cristo pré-encarnado aparecendo aí no Antigo Testamento, tá bom? Bom, letra B aqui, seguindo, aparece para nós os querubins. São mencionados muitas vezes também na Bíblia, né? E eles estão relacionados a uma posição de guarda, né? Uma vez que eles guardaram a porta do jardim do Éden, né? E também eles aparecem na simbologia da arca, né? Porque os querubins estavam sobre o propiciatório, né? Sobre a tampa da arca, protegendo ali, cobrindo ali o quê? A presença de Deus, né? Então, aparentemente, eles estão relacionados à questão de proteção, ou de guardar, ou de cobrir a presença de Deus, né? Não podemos nos esquecer que quando se fala em querubim, a palavra querubim significa aparentemente como guardar e proteger. Não podemos esquecer que ele era um querubim ungido, né? Satanás era um querubim ungido até que caiu. Serafins são mencionados uma só vez nas Escrituras, Isaías capítulo 6, né? Aparentemente estão relacionados à santidade de Deus. E
estavam ali para servir a Deus também. Arcanjo, existe só um, Miguel, mencionado por nome nas Escrituras. Ele tem um ministério relacionado ao povo de Israel. E também o outro, Gabriel, é um outro que aparece com o nome mencionado na Bíblia. Só concluindo aqui, eu colocaria uma letra F, né, nessas categorias de anjo, citando que existe tronos, principados, poderes e governantes, né? Sem dúvidas também são nomes de categorias de seres angelicais, tá bom? Que nós temos aí na Bíblia. E por último aqui, ponto 3 da nossa lição vai falar de Satanás, né? O príncipe dos anjos malignos, que se opõe aos bons, que perturbam o bem-estar do homem, né? Às vezes adquire controle, poder sobre a natureza, isso quando Deus o permite, está lá em Jó, né? Eles tentam o homem a pecar, elaboram falsas doutrinas, né? Então muitas falsas doutrinas é atribuído aí ao próprio Satanás, né? Como nós dissemos que os anjos eles têm uma capacidade muito maior do que a nossa, e eu estava lendo ainda hoje na enciclopédia de Champlin, ele diz que os anjos inspiram os homens a fazerem e descobrirem coisas boas para os seres humanos, em curas de remédios, medicamentos, em situações. Então, Champlin diz que os anjos, pelo seu conhecimento, também ele leva as pessoas a fazerem coisas boas. Então, os anjos caídos levam as pessoas a fazerem coisas más, né? A espalhar falsas doutrinas. Muitas falsas doutrinas são elaboradas por próprios anjos caídos, né? É bom colocar aqui também que quando a gente fala de Satanás e de anjos caídos, eles não são, os anjos, por serem seres angelicais, eles não fazem parte da natureza humana, né? Isso porque quando nós olhamos para o homem, Adão, que pecou e que caiu, nós temos o segundo Adão, o Cristo, que veio para redimir, para resgatar o homem. Os anjos, por não serem de natureza humana, eles não se enquadram no plano de salvação de Deus, né? Então é bom sempre entender isso, porque não existe plano de redenção para os anjos. Por quê? Porque eles foram criados e estavam em um lugar santo, né? E então, para os anjos, Deus não elaborou um plano de salvação, mas sim para os homens, né? Então, assim como existe, não são participantes da natureza humana, a exemplo Adão e Cristo, né? Mas com que base, então, Deus separou os anjos que pecaram? Com base na obediência, lealdade e amor, né? Então, Deus deu para eles o livre-arbítrio, né? Então, Deus esperava o quê? Obediência, lealdade e amor. Aqueles que seguiram Lúcifer na sua rebelião, Deus então os excluiu da sua presença, né? Alguns foram aprisionados, outros estão em regiões celestiais e outros estão soltos aí, causando grandes estragos, né? Por isso que nós precisamos sempre buscar a presença e a proteção de Deus, né? A diferença entre o anjo caído e o homem é que, enquanto o homem pode ser salvo através de um representante substituto, né, como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os anjos caídos não podem, tá bom? Origem. Quando nós falamos aqui de origem, sabemos que os anjos foram criados muito antes da criação do homem. Então, a sua rebelião também, né? Visto que quando o Adão foi colocado no Éden, Satanás já estava lá. Então, a origem
de Satanás e dos seus anjos caídos foi muito antes do homem, né? Ele já estava lá quando Adão estava lá no Éden. O pastor Paulo coloca aqui na origem, ele vai citar o texto de Isaías e de Ezequiel, né? E de uma forma assim rápida, né, visto que a gente não pode estar lendo muito texto, mas Isaías, eu vou seguir um raciocínio, né? Isaías 14 e 13 diz assim: você pensava assim, subirei ao céu, né? Então, a gente vai seguindo esse raciocínio de que Satanás pensou, subirei ao céu. Versículo 14, Isaías 14, 14. Subirei acima das mais altas nuvens. E a gente vai continuar fazendo esse raciocínio, olhando esses dois textos de Isaías e de Ezequiel. Ezequiel 28 e 12. Você era modelo de perfeição. E Ezequiel 28, 13. Você estava no Éden, jardim de Deus. Então, ele estava na terra e diz, subirei, né, até as mais altas nuvens para ser semelhante a Deus. Ezequiel 28, 14. Você era um querubim da guarda que foi ungido. Então, ele era um querubim, já dissemos isso aqui. Está lá em Ezequiel 28, 14. E Ezequiel 28, 15, você era perfeito em todos os teus caminhos, até que achou iniquidade. Então, a sua origem nós não sabemos, mas nós sabemos, entendemos como foi que tudo isso aconteceu. Pensamos, aceitamos esse tipo de pensamento em que não sabemos quando, mas nesse momento foi que, na sua rebelião de subir e de querer ser igual a Deus, em que houve, então, ele conseguiu levar junto de si alguns anjos nessa insana rebeldia contra Deus, e teve ali a sua origem de Satanás e de seus anjos, né? Com base nessas referências, aqui nós seguimos a seguinte linha de raciocínio, né? Em que ele, muito antes de Deus criar o homem, já havia então acontecido esta rebelião de Satanás contra Deus. Vamos seguindo aqui então para o próximo ponto, como caráter, né? E aqui a gente não tem muito a acrescentar, já visto que quando ele mente, ele fala do que ele é próprio, é mentiroso, é pai da mentira, o diabo, a antiga serpente, o maligno, tentador, mentiroso. Então o pastor colocou aqui alguns pontos em que a gente pode estar depois dando uma olhada nesses textos aqui, né? E vou seguir um pouquinho mais adiante. Gostaria de comentar um pouco sobre o destino, né? Muitos dizem, até uma ocasião, ouvi algumas pessoas questionar que, mas o Satanás ele está preso, né? Porque se ele tivesse solto, ele é muito poderoso, ele tinha feito muito estrago na terra. Não, na verdade ele não está preso, na verdade ele está solto. Mas o seu poder é limitado por Deus, né? Sempre foi e sempre será. E, aliás, o poder de todas as criaturas é limitado por Deus, né? Então, se nós olharmos para Jó, capítulo 1, versículo 7, está escrito, de onde vem Satanás? De rodear e passear pela terra, né? Então, se ele vinha de um lugar, estava indo para outro, é porque ele estava solto, né? E, inclusive, em Mateus, isso pegando uma referência do Antigo Testamento, pegando uma do Novo Testamento, Mateus capítulo 4, versículo 10, Jesus disse para Satanás, vai embora, Satanás. Quando ele vai lá no deserto tentar Jesus, Jesus diz, vai embora. Então a gente vê que ele está solto, né? Mas o seu poder é sim limitado por Deus. E a Bíblia diz que ele será lançado na terra. No período da grande tribulação, uma grande quantidade de anjos, né? Apocalipse 12, versículo 9, diz assim, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, e foi atirado para a terra.
com ele os seus anjos. Né? Então ele está solto, mas está onde? Está em regiões celestiais. Efésios capítulo 6 vai falar sobre isso, né? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. São forças malignas que estão em regiões celestiais, mas que no período da grande tribulação será lançado sobre a terra. E até a gente segue uma linha de pensamento e que a gente crê que possa ser assim, é que essas regiões celestiais em que habitam uma grande quantidade de espíritos malignos, eles serão lançados sobre a terra porque eles vão ter que abrir espaço nas regiões celestiais para que a igreja possa subir e ser arrebatada. Né? Então essas regiões celestiais elas ficariam livres para que a igreja pudesse subir. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, diz que ele é atirado na terra com os seus anjos. Atirado na terra, ele terá então um período em que ele estará agindo aqui na terra de uma forma muito poderosa, né? Mas Apocalipse 20, versículo 2, diz que será preso por 1000 anos, falando aqui do seu destino. Né? Então, solto, regiões celestiais, atirado na terra, depois preso por 1000 anos, e depois solto novamente desta prisão. Após os 1000 anos, Satanás é solto, e no capítulo 20, versículo 10, está escrito assim: o diabo e os que tinham enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde se encontra a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Né? Então, o seu destino eterno vai estar aqui, em um lago de fogo e enxofre para todo sempre. Né? De uma forma mais breve aqui, queria dizer para os irmãos que quando estudamos aqui acerca dos anjos, é um estudo muito complexo e que a gente poderia ler mais textos para a gente ter uma compreensão melhor. Mas o que eu trago e carrego comigo é o quê? É que os anjos, sendo mais fortes do que nós, mais poderosos do que nós, obedecem Deus, servem Deus de uma forma voluntária. Por que não nós procurarmos também servir e obedecê-lo? Né? Deus tem nos dado condição para isso. Deus tem anjos que está aqui trabalhando para nós servi-los melhor. Amém? Então que nós possamos guardar essa palavra, que nós possamos meditar, ler um pouco mais alguns textos. É um pouco complexo estudar temas sem estar lendo bastante textos na Bíblia, mas que nós possamos nos dedicar um pouco a essa leitura de algumas referências que aqui estão e que nós possamos crescer mais um pouco com esta aula, como mais um dos pilares da nossa fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade, que a palavra do Senhor possa ficar guardada no coração de cada um.